Salve amici della Monte Bianco e também amigos e amantes da língua e da cultura italianas. O vídeo de hoje se chama Existe uma forma correta de aprender italiano? Então, de bate pronto, eu digo que não. E você, Sara, que pensa? Eu concordo. Muito bem. Antes de tudo, vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou o professor Roberto Cipro. Não se assustem por eu não ter sotaque italiano quando eu falo português. Eu aprendi português aos 5 anos de idade. Sou o fundador da Monte Bianco Língua Italiana, que existe há mais de 25 anos, quase 26. Agora, no início de novembro, completamos 26 anos. Escola pela qual já passaram mais de 10 mil alunos e que representa a Università per Stranieri di Siena a São Paulo. E também diria mais, única escola de São Paulo que realmente tem um método próprio. Eu ensino a língua italiana faz 27 anos. Eu comecei um pouquinho antes da fundação da Monte Bianco, certo? Sara, apresente-se, por favor. Olá, pessoal. Eu sou Sara. Eu sou professora de italiano para estrangeiros já faz 15 anos. Eu ensinei italiano em Montreal e na Colômbia, uma universidade em Medellín. Há quantos anos você ensina a língua italiana? 15. Tá certo. Pessoal, a Sara é a nossa coordenadora. Ela coordena os professores da Monte Bianco. Pois bem, então nós começamos afirmando que não existe uma forma correta de se aprender italiano. E a gente acredita muito nisso. Agora, existem alguns caminhos que, se percorridos, facilitam muito o aprendizado. Hoje em dia, existe uma corrente que demoniza o estudo da estrutura, aquilo que o pessoal chama de gramática. Você está de acordo com isso? A gente tem que eliminar a gramática, as estruturas e aprender a falar assim, é isso? Olha, Roberto, eu sempre falo isso para os estudantes que estão aqui na escola, né? Eu acho e sempre falo que quando você aprende uma língua, você não pode começar a construir uma casa do teto, né? Então, é por isso que é muito importante ter uma estrutura para poder comunicar de forma correta. Então, colocar antes a base da casa, colocando um tijolo, outro tijolo, até chegar ao teto. Exatamente, ou seja, a gente tem que construir os alicerces primeiro, tá certo? Em italiano, le fondamenta. Pessoal, agora, vejam, ninguém aqui diz que o caminho exclusivamente é esse, de forma alguma. O aprendizado, e acredito que isso valha para qualquer língua, ele tem que ser compósito, tá certo? Ou seja, temos que estudar a estrutura, temos que ouvir muito, principalmente no caso do italiano, o italiano de italianos nativos, tá certo? Ouvir canções, ver filmes, tá certo? Hoje em dia a gente consegue ver quase todos os filmes, os artifícios tecnológicos nos permitem, colocando o áudio em italiano, as legendas em italiano. Fazer pequenas leituras, não é? Ou seja, tentar se circundar ao máximo de um mundo italiano. Isso é fundamental. Agora, não podemos absolutamente fingir que o estudo das estruturas não seja necessário. Olha, se a gente não estiver pensando num Einstein, num Galileu, né, pessoas absolutamente geniais, né, a gente tem que percorrer alguns caminhos. Não existe o caminho correto, a gente falou. Agora, não é possível, né, ficar vendendo essa ideia que eu aprendi sem estudar estrutura nenhuma. Não é por aí, gente. Não é por aí. Não é assim que funciona. Agora, dito isso, a gente tem que falar de uma coisa muito, muito importante, que é a fonética. O italiano, ele tem uma diferenciação em relação às outras línguas. A gente acredita que nenhuma outra língua seja dessa maneira. O italiano é falado como é escrito e é escrito como é falado. E aí vem aquelas pessoas dizendo, olha, não é bem assim. Não, é assim sim, pessoal, é assim. Se a gente respeitar a fonética italiana, tá certo? A leitura das palavras é fidedigna em relação ao alfabeto e a alguns encontros consonantais que acontecem em qualquer língua, que geram sons diferentes. Então, a gente estudando
O alfabeto, a gente estudando dígrafos, tá certo? Que em italiano se diz digrammi, ou seja, duas letras que juntas formam um som único. A gente estudando trígrafos, não existe essa palavra em português, tá certo? Eu estou inventando ela agora, mas em italiano existe, que é trigramma. 3 letras que juntas formam um som único. E a gente estudando as duplas consoantes, certo? A gente tem 95% do caminho feito já, do bom caminho. Tá? O que pode gerar confusão? A língua italiana é paupérrima, ou seja, muito, muito pobre em termos de acentuação gráfica. Ao contrário da língua portuguesa, que é simplesmente perfeita. Quem conhece a acentuação gráfica vê uma palavra e não erra a sílaba tônica. O italiano não tem isso. Então, falando sobre isso, em português, por exemplo, todas as proparoxítonas são acentuadas, ou seja, as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica. Elas vão lá e tem um acento gráfico que mostra, né, que aquela é a sílaba tônica. Em italiano não tem isso. Então, em raros casos, onde a palavra é oxítona, porque todas as oxítonas em italiano são acentuadas, a gente sabe qual é a tônica, porque o acento gráfico está lá, está mostrando. Se a palavra for bissilábica, se tiver 2 sílabas, a gente também sabe, porque se não é oxítona e tem um acento, a tônica só pode ser a anterior. Agora, se a palavra tiver 3, 4, 5 sílabas, a gente não sabe, porque em italiano nós temos esse probleminha. As palavras podem ter 5 tônicas diferentes, enquanto em português são 3, em italiano são 5, tá certo? Então isso poderia gerar algum tipo de dificuldade. Nada que não seja superado com o tempo. Com a prática. Exato. Ou seja, a gente está afirmando que precisamos conhecer as estruturas, mas precisamos imergir na língua, certo? Agora, quais são as etapas de um aprendizado de qualquer língua? Não é? Tirando esse fato que nós já dissemos que no italiano deve ser a primeira coisa, estudar a fonética. Falando nisso, no nosso canal nós temos um vídeo para cada situação. Então procurem lá alfabeto, procurem lá GN, GL, procurem lá ST, procurem lá, tem 3 vídeos maravilhosos sobre as consoantes duplas, certo? Procurem, isso já será de grande ajuda. Dito isso, o aprendizado de uma língua normalmente passa por 3 etapas. A primeira etapa é a compreensão, certo? Compreensão. Muito bem. Para compreensão, tudo isso que a gente falou é super válido. Ver filmes, e vejam filmes que vocês gostem, tá certo? Não necessariamente um filme italiano, né? Escutem músicas lendo o texto, leiam pequenos textos, vejam telejornais, tá certo? Escutem podcasts italianos, tem muita gente competente na internet. Tem gente também que não é lá tão competente. Cuidado com as escolhas, tá certo? Não quero estar aqui a condenar ninguém, mas vocês são inteligentes, não são papagaios, isso é importante, a gente não deve aprender como um papagaio. Por quê? Porque se for apresentada uma situação diferente daquela que a gente decorou, está tudo perdido, certo? Então, por isso que é necessário aprender a estrutura para construir a própria língua. Exato. Não é? Muito bem. Depois da compreensão, o que vem? A fala, a oralidade. E nesse ponto, que conselho nós temos que dar aos alunos? Que não tenham vergonha. Não tenham vergonha. Errem à vontade. Ninguém tem obrigação de saber a língua italiana. Ninguém. A não ser quem nasce lá, frequenta a escola lá. Aí tudo bem. Tá certo? Mas vocês não. Vocês estão fazendo, e no caso do italiano é uma grande verdade, as pessoas estudam italiano por amor, por prazer. Na Itália temos um ditado que é sbagliando si impara. Exatamente igual em Errando português. se aprende. Exatamente igual em português. Eu aprendi algo novo. Igual. Certo? E por último, pessoal, é a escrita. A escrita, e vocês provavelmente vão concordar comigo, é a parte mais complexa, porque quando nós escrevemos de uma maneira mais refinada, tá certo? Não podemos errar, esse errar bem entre aspas, né? Então, a escrita realmente é o último passo, certo? Sara, você poderia contar para o pessoal como foi o teu percurso
para aprender a língua portuguesa? Como isso surgiu? O que você fez? Tá certo? Porque, assim, a Sara está no Brasil morando aqui há quanto tempo? Um ano? 11 meses. 11 meses, né? Já Muito quase bem. um ano. Ótimo. Conte pra gente como é que você aprendeu a língua portuguesa. Então, aí eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é como aprendem, né? E outra coisa é muito importante a motivação, né? Então, eu começando, né, eu tinha motivação, né, eu gosto muito de música, né, eu também aprendo muito escutando. Então, para mim foi muito importante me aproximar, né, a música brasileira, que eu gosto muito. Na verdade, eu comecei escutando, como falava o professor Roberto, agora a gente tem muita informação, né, na internet. Então, aí tem que procurar um pouco o que você gosta mais, o que você gosta menos, para motivando o aprendizado. Na verdade, eu comecei a estudar português, Roberto, com a galinha pintadinha. Porque eu gostava, né? Era uma música de criança, era muito fácil. E aí, daí, começando com o vocabulário, construindo um pouco, o que a gente estava falando antes, né? É muito importante construir o próprio idioma, né? Como falava o professor Roberto, ninguém tem que ser papagaio, né? A gente tem que se virar e lidar com um idioma que é muito próximo, o português é muito próximo do italiano, mas também pode ter umas dificuldades por ser tão próximo mesmo, né? Então, aí falando no contexto real, não foi fácil no começo quando eu cheguei aqui. Então, construindo de a pouco o vocabulário, eu comprei um livro que estava em inglês na época, que era um livro de estrutura que me ajudou a construir com o meu vocabulário também a minha estrutura. E de a pouco, procurando na internet, né, procurando livros, pesquisando, eu fui construindo de a pouco o meu português. Muito bem, quer dizer, você não fugiu do estudo da estrutura, não é? Não fugi. Você Porque é entendeu, importante também, você né? entendeu num certo momento que se você não estudasse a estrutura, seria impossível como montar as coisas, não é? Exato. Pois bem, pois bem. Outra coisa muito interessante que deve ser lembrada, e vocês não têm que ter medo de errar, eu vou repetir isso aqui, é que o português e o italiano são filhos do mesmo pai. Tudo começa em Roma, com o latim vulgar, tá certo? Roma foi fundada em 753 a.C., não é? Existe a difusão do latim na região que se chamava Latium, tá certo? Que é o Lazio, italiano. E os soldados começaram nas excursões, né? Não sei se o termo correto é excursões, mas quando eles se deslocavam para dominar algum território, levar essa língua, no latim vulgar, vulgar quer dizer do povo, volgo, tá certo? E levando para as outras regiões. Daí nasce o italiano, daí nasce o francês, daí nasce o espanhol, daí nasce o rumeno e, por último, a última flor do lácio, como escreveu o nosso queridíssimo Olavo Bilac, é o português. Porque a última, não quer dizer que é a mais distante, mas a última língua que nasceu do latim, certo? Então, nós temos aí 30% de vocabulário grátis, né? Óbvio, com algumas diferenças de pronúncia, tudo isso tem que ser estudado, né? Mas temos aí um grande vocabulário que pode ser facilmente entendido. Uma ajuda, né? Uma grande ajuda. Agora a gente tem que tomar cuidado com o quê? Né? Com os falsos cognatos, tá certo? Em italiano se diz falsi amici. Tem muita coisa que parece que é idêntica, mas não é, tá? Então, cuidado com isso. Sem problema nenhum. Se a pessoa do outro lado tiver o mínimo de sensibilidade, vai entender que vocês estão tentando falar e que, obviamente, podem errar e se confundir, não é? E é isso. O que mais a gente tem a dizer? Estudem conosco? Por que não? Por que não? Né? A gente tem 26 anos de praia. Né? Somos a única escola que tem um método próprio consagradíssimo. Foi com este método que eu duramente escrevi, a primeira versão foi escrita em 9 anos, né? Aí tem a segunda, tem a terceira, agora estamos fazendo a quarta. Com este método, nós entramos na Università per Stranieri di Siena. Chegamos lá e falamos, a gente faz isso. E eles disseram, vocês não querem
ser um centro nosso em São Paulo, e a gente ficou orgulhosíssimo e, obviamente, aceitamos imediatamente. Certo? Fora isso, para quem quiser frequentar os nossos cursos presencialmente ou via Zoom, este aqui é o site. De qualquer lugar do mundo, hein? E vocês escolhem se vir aqui à escola ou também se querem fazer de casa. E se vocês quiserem fazer um curso gravado, nós temos já 3 níveis de excelente qualidade nesse site aqui. Fora isso, não deixem de acompanhar o nosso canal YouTube. A gente está tentando de todas as formas enriquecê-lo, colocar bom conteúdo. E é isso, pessoal. Eu só tenho a agradecer. Eu também. Muito bem. Finiamo in italiano? Finiamo in italiano. Va bene. Per oggi basta. Ciao, Ciao, alla prossima. prossima.